Boa noite, irmãos. Feliz ano novo para vocês. A maioria de vocês eu ainda não havia visto depois da virada. Então tenham um feliz ano novo. Que Deus abençoe vocês em todos esses dias ainda de 2017. Que esse ano seja um ano diferente. Que nesse ano nós façamos de bom aquilo que não fizemos durante o ano de 2016. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu faço uma leitura dos 366 dias do ano passado, eu vejo que eu poderia ter sido bem melhor. Eu vejo que eu fui um cristão mais ou menos em alguns momentos. E que realmente, com a ajuda de Deus, nós podemos melhorar muito mais. Pregar muito mais da palavra dele. Trazer muito mais gente para Jesus. Não é verdade? Deus abençoe vocês. Quantos aqui são cristãos? Quero ver as mãos. Quantos são cristãos? Vocês sabem o que significa o termo cristão? Em Antioquia, começaram a ser chamados de cristãos aqueles que eram os seguidores, aqueles que queriam viver de acordo com o exemplo de Cristo. Então, olha só que lição poderosa. Quando a gente se autodenomina cristãos, nós estamos dizendo que nós estamos seguindo os passos do Mestre, que nós queremos andar, queremos ser como Cristo. Isso é uma grande responsabilidade. Eu trouxe uma ilustração para a gente começar o nosso sermão de hoje. Eu quero pedir para o André colocar a primeira foto ali para a gente. Dá uma olhada. Vocês estão vendo ali? O que é aquilo? Um casal de leões, né? Esse lugar aí é um zoológico lá na China. Você sabe que na China também neva, faz muito frio, dependendo da região. E esse zoológico, esse casal de leões, o leão começou a passar muito frio, ficou doente e morreu. Pode colocar a próxima foto para nós. Dá uma olhada, olha o leão ali. Vocês estão vendo o leão? Vocês estão vendo o leão? Pois é. Eu vou ler aqui para vocês, porque é engraçado isso. É difícil de acreditar, mas um zoológico na China tentou enganar os visitantes disfarçando um cão da raça mastim tibetano, pode colocar a próxima, disfarçando-o como um leão. O felino havia falecido 2 semanas antes. A farsa foi percebida por um pai que, enquanto tentava ensinar os sons dos animais para o seu filho pequeno, acabou escutando o tal leão latindo. Pode passar a próxima imagem. Olha aí, tiraram o bichano, né? O leãozinho aí, ó, tiraram da jaula, né? Mas chinês não é muito caprichoso, né? Se olhar assim de cara já dá para ver que é um cachorro. Pode passar a próxima. Se vocês tivessem feito isso, quem sabe dava para ter disfarçado um pouco melhor, né? Se vocês tivessem dado um trato no bicho aí, quem sabe ficaria melhor, né? Eles falsificam tudo, né? Até leão. Sabe o que é isso? Isso é a crise. Não está fácil encontrar leão, né? Então a gente dá uma garibada ali, sabe? Nós vamos falar um pouco sobre crise hoje. Estamos num momento de crise. Aí tem gente que já vai falar, é verdade, olha, o Brasil está difícil. Olha, os meus negócios não estão indo bem. Eu não estou falando só dessa crise, não. Realmente o Brasil não está fácil, não. Realmente os negócios estão para lá de complicados. A política, então, nem se fala. Mas nós vamos falar sobre uma crise que atinge e tem atingido o mundo já há milhares e milhares de anos. É sobre a crise espiritual. Não é fácil viver num mundo em que a gente tem que lutar não só contra as tentações, né? Não só contra algumas forças que tentam nos destruir, mas a gente tem que lutar contra nós mesmos. Já pararam para pensar nisso? Difícil, né? Lutar contra as nossas próprias vontades. Aliás, na palavra de Deus nós encontramos isso uma porção de vezes. Conselhos dizendo, olha, deixa a tua vontade de lado. Não faça a tua vontade. Lute contigo mesmo contra os teus desejos pecaminosos. Abafa. Deixa Jesus nascer no seu coração. Nós vamos ler juntos, para começar. Quero que vocês me acompanhem, por favor. Gênesis 3. Nós vamos do verso 24, que é o finalzinho de Gênesis 3, até lá no meio do capítulo 4. Encontraram? Antes de lermos, feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido,
Te agradecemos porque estamos aqui mais uma vez juntos para estudar a Tua Palavra. Nós pedimos orientação, pedimos que o Teu Espírito capacite a cada um de nós. Dá-nos força, Senhor, para fazer a Tua vontade e não a nossa. Nós vivemos em momentos de crise, nós sabemos disso. Mas com o Teu auxílio é possível passar por essa crise e um dia ainda estarmos em pé, esperando o Teu Filho voltar. Que essas palavras que forem ditas agora sejam, Senhor, para o nosso enlevo, para que nós nos desenvolvamos espiritualmente. Te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, juntos. Gênesis capítulo 3, o último verso, o 24. E a partir daí vamos estender a leitura. Diz assim: E sendo expulso o homem, colocou Deus querubins ao oriente do jardim do Éden, e havia o refulgir de uma espada, e esse refulgir se revolvia para lá e para cá, guardando o caminho da árvore da vida. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Onde eles estavam agora? Eles estavam fora do jardim. Acabamos de ver que o homem foi expulso, e o jardim agora estava encerrado, estava fechado, não havia mais acesso a ele. Então, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Irou-se, pois, Caim sobremodo, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: Por que andas irado? E por que o teu semblante está tão decaído? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está já à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Prestem bem atenção nisso, irmãos. É algo importante para o culto de hoje. Dominar os nossos próprios desejos. Isso é algo fundamental. Disse Caim, verso 8, a Abel, seu irmão: Vamos até o campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Eu não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: O que foi que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, ele já não te dará sua força. Serás, daqui por diante, fugitivo e errante pela terra. Pois é, que história triste, não é verdade, irmãos? E isso logo no começo da Bíblia. Um irmão se levantou contra outro e tomou-lhe a vida. Encerrou o direito de outra pessoa de continuar vivendo. E o espírito de profecia, de forma muito poderosa, expande a ideia destes versos. Explica alguns pormenores. A palavra de Deus, em alguns momentos, a narrativa é rápida. Imagina só, se fosse detalhar tudo o que aconteceu, né? Desde o princípio, eu acho que nós precisaríamos ter umas 300 Bíblias, não uma só. Então, o espírito de profecia traz no livro A Verdade sobre os Anjos o seguinte trecho. Eu vou ler para vocês porque é muito esclarecedor. Diz assim: Anjos informaram Adão e seus descendentes acerca do plano da salvação. Ou seja, eles não eram ignorantes quanto ao que haveria de acontecer. Nós sabemos que uma vez, fora do jardim do Éden, Deus orientou o primeiro casal já na cerimônia do sacrifício e explicou para eles o que aquilo significava. Que um dia haveria de vir alguém especial, um enviado de Deus, e haveria de morrer por eles, trazendo assim condição de que eles fossem salvos. Então eles não eram ignorantes de forma alguma. O jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem foi expulso de suas veredas. Aqui explica que ficou durante muito tempo. Foi permitido à raça decaída, por muito ainda, contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada fechada por anjos vigilantes. À porta do paraíso, guardada por querubins, revelava-se o brilho da glória de Deus.
e para ali vinham os primeiros adoradores. Ou seja, esse lugar ficou um lugar conhecido. Quando haviam sido orientados para sacrificar, esse era o local que foi escolhido para o sacrifício. Então, possivelmente, aquele problema entre Caim e Abel deve ter acontecido próximo às portas do jardim do Éden. Não é curioso? Vamos continuar. Foi ali que Caim e Abel trouxeram seus sacrifícios durante muito tempo. E Deus condescendeu em se comunicar com eles. Deles era requerido que praticassem um sistema de humilde obediência, mostrando a sua reverência para com Deus e sua fé num Redentor prometido, que ainda haveria de vir, dependendo dele, mediante a morte dos primogênitos do rebanho e a solene apresentação do sangue como uma oferta queimada a Deus. Caim, porém, não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência e procurar um cordeiro e oferecê-lo com os frutos da terra. Ele simplesmente tomou o fruto da terra e desrespeitou as orientações de Deus. Abel, depois de um tempo, começou a aconselhar o seu irmão que ele não viesse diante do Senhor despreparado. Caim, sendo o irmão mais velho, não quis de forma alguma ouvir seu irmão. Se eu fosse um estudante de psicologia, nesse momento nós poderíamos traçar aqui um perfil da personalidade de Caim. A gente já viu aqui uma porção de pistas de que ele era orgulhoso, que ele tinha problemas com a autoridade. Deus tinha passado para ele uma porção de instruções de como realizar o sacrifício. Mas ele começou a pensar, olha só, eu posso fazer de uma outra forma. Certeza que Deus também vai se agradar disso e não daquilo. E depois de um tempo ele começou a perceber que o sacrifício dele, não sendo aceito, tinha algum problema. Eu não sei se ele já estava desenvolvendo um complexo aí de perseguição, mas ele começou a levar para o lado pessoal. Ele imaginou que o problema era com ele e que Deus estava fazendo uma diferença muito grande entre ele e o seu irmão. Por que Deus aceita o sacrifício do meu irmão, que é mais novo do que eu, e não aceita o meu sacrifício? Por que será que eu estou aqui me desdobrando e Deus não aceita? Eu vou trazer para a nossa realidade. Por que será que eu estou devolvendo dízimos e ofertas? Ou então, por que será que eu trabalho na casa de Deus e ajudo? Por que será que eu oro tanto e Deus não responde minha oração? Será que nós estamos negando a nossa própria vontade? E eu digo isso aplicando para mim mesmo. Será que eu estou deixando de lado aquilo que eu quero para fazer aquilo que eu preciso? Abel compreendeu muito bem. Ele falou, não. Deus pediu isso aqui, é isso aqui, acabou. Não tem como negociar com Deus. Com Deus não se barganha. A gente chega lá no camelódromo, quanto que custa isso aqui? 10. Ele já fala 10 porque ele sabe que você vai pedir um desconto. Aí você pede um descontinho ali e tal, acaba 8 no dinheiro. E você, com Deus não tem isso. Você não pode olhar, Senhor, é um sacrifício, é um cordeiro mesmo, não pode ser uma fruta aqui, quem sabe, um pouco de trigo, e a gente vai negociando, e o Senhor entra num acordo comigo, porque afinal de contas a minha despensa não está lá aquelas coisas. E o ser humano esquece que tudo que ele recebe na verdade vem de quem? Vem de Deus. É falta de fé, é orgulho. Se nós fôssemos traçar um panorama dessa crise, a gente ia perceber. Primeiro ponto aí, terrível. O ser humano está fora do jardim. Eles até conseguem observar através da cerca viva. Eles conseguem olhar ali entre os querubins que estão guardando alguns vislumbres do que eles poderiam ter desfrutado por toda a eternidade, mas que as suas escolhas acabaram levando isso embora. Então agora o ser humano tem um problema grave. Ele olha para a terra, e a terra vai dar espinhos e mato e problema. Ele vai ter que arar a terra, ele vai ter que limpar, ele vai ter que suar para poder comer. Vocês se lembram do que foi dito ao homem? Os anjos ensinam os seres humanos sobre o plano da salvação. Junto com o pecado veio ignorância. Deus manteve o Éden na terra como uma referência. Isso era um sinal. Falou, olha, vocês se esqueceram, vocês me deixaram, vocês abandonaram o caminho. Isso é o que vocês poderiam ter tido.
É o próprio Deus instruindo o seu povo, através de anjos ou através da sua própria voz. Mas a história mostra que existem dois tipos de adoradores, já desde de tempos logo depois do Éden. Dois tipos. Aqueles que seguem a vontade de Deus e aqueles que vão tentar dar um jeitinho de fazer a sua própria vontade. São os humildes e os orgulhosos. Os humildes seguem a instrução de Deus. Eles deixam a sua própria vontade de lado. Já os orgulhosos, eles desafiam o Senhor. Caim se mostrou orgulhoso e ressentido, o contrário do seu irmão Abel. Aliás, se você ler de novo com o tempo isso em casa, você vai perceber. O melhor sacrifício foi o sacrifício de Abel. Mas não se fala muito dele. Fala-se mais de Caim. É como se a Bíblia estivesse falando para você, olha, toma cuidado para não ser dessa forma. Toma cuidado para não seguir esses passos. Muda. Seja como Abel. Seja como todos os demais na história da humanidade, que têm buscado servir o Senhor, mas foram perseguidos. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Para Caim, Deus era injusto quando imputou-lhe os pecados de seu pai. Eu estava lendo a história da redenção e eu percebi que parte da humanidade estava ressentida com Deus. Eles diziam assim, vamos supor, Caim, nasceu depois do pecado. Mas eu nasci depois, eu não tenho nada a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não fui eu que tomei do fruto. Por que é que então sobre minha pele, por que é que sobre o meu corpo eu carrego as mazelas do pecado? Isso é injusto. E começaram a mudar o foco. Ao invés de pensar o homem escolheu errado, começavam a pensar, Deus está punindo quem não merece. Mas eles esqueceram de uma coisa, que quando o homem e a mulher pecaram, os dois agora pecadores, automaticamente gerariam filhos pecadores. Por isso que a Bíblia comenta que nós herdamos essa posição do pecado. Você tem a ver com a escolha que foi feita lá na árvore do conhecimento? Pense bem, você tem a ver? Só que quando nós paramos para pensar num Deus poderoso e amoroso, que nos deu condição de escolha, a gente se lembra que também nós não temos nada a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. O que você fez para ajudar Jesus na cruz? Nem lá você estava, não é isso mesmo? Pois é, a gente não teve nada a ver com a árvore, com a escolha ruim, mas nós também não tivemos nada a ver, ou seja, não participamos do processo, não escolhemos antes do tempo, não pedimos, Jesus, morre pela gente lá, faz favor. Não, a gente não teve a ver com isso. Ou seja, cabe a nós apenas a escolha nesse momento. É isso que eles não haviam entendido naquele tempo. Eu quero que vocês leiam comigo mais um trechinho, muito importante, lá de Romanos, um trecho de Romanos, no capítulo 5, muito conhecido, mas que traz luz sobre esse aspecto. Nós vamos ler a partir do verso 18. Romanos 5, verso 18. Diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pelo meio da obediência de um único homem, muitos se tornarão justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, ou dependendo da sua tradução diz, onde abundou o pecado, superabundou ou transbordou a graça. Se há muito pecado no mundo, você pode ter certeza, irmão, há muito mais possibilidade de perdão, há muito mais amor de Deus estendido para nós, há muito mais possibilidades de nós nos arrependermos, nos chegarmos aos pés de Cristo. Amém? Amém. Ainda bem que Jesus deu um jeito em algo que nós não conseguiríamos sozinhos, não é verdade? Eu não tive responsabilidade no pecado de Adão, mas eu também não tive participação nenhuma no sacrifício de Cristo.
Por isso que hoje cabe a mim apenas tomar uma posição, escolher. Caim, no momento em que tirou o cordeiro do sacrifício, ele estava cometendo um engano que muitas pessoas cometem até hoje: tirar Jesus da jogada. Existe salvação sem Jesus? Não. Então, do que vale uma oferta num altar sem o cordeiro? Não significa nada. Eu me lembro da história de Abraão indo junto com o seu filho Isaac, subindo o morro. Abraão sabia o que ele ia fazer lá em cima, o filho não. O filho olha para o pai, vê que o pai está levando faca e fogo, ele sabe que ele está levando a lenha, e ele é entendido. Ele sabe que não existe sacrifício sem cordeiro. Ele fala: pai, cadê o cordeiro? Está aqui faca, fogo e lenha, mas não tem cordeiro, pai. Como que pode haver um sacrifício sem o cordeiro? O Senhor me ensinou isso desde a minha juventude. E o pai respondeu para ele: Deus proverá o cordeiro, filho. E Deus providenciou mesmo. Chegou ali no momento crucial, o anjo segurou a mão dele. Ele olhou para o lado e havia ali um cordeiro preso. Você vê? Estou repetindo aqui uma conclusão que eu escutei num sermão impressionante do pastor Areli Barbosa. E ele chegou a essa conclusão e eu concordo com ele. Ele disse assim: olha, Abraão era muito rico. Ele tinha muitos animais para sacrificar. Mas sabe o que é impressionante? É que aquele que foi sacrificado no lugar do filho dele não veio do rebanho dele. Veio do rebanho dos céus. Foi Deus que providenciou. No momento, então, quando Caim tira o cordeiro do sacrifício, ele está dizendo: não preciso de sangue para me purificar. É o trabalho das minhas próprias mãos que vão me trazer salvação. Está aqui, eu arei o solo, eu ajudei aqui, eu que fiz toda essa produção agrícola, essas frutas, esses cereais, eu estou trazendo aqui. É o meu trabalho. Mas pode o nosso trabalho, pode a nossa labuta, pode a nossa obra nos justificar? De forma alguma. Tudo que sai das nossas mãos é contaminado, precisa do sangue do cordeiro. Caim deve ter pensado consigo mesmo: mas por que Deus não aceitou? Deus me conhece, Deus sabe o que tem no meu coração. Deus sabe mesmo. Quando eu penso dessa forma, mas Deus sabe que... Deus conhece meu coração, Ele conhece. Enganoso é o coração do homem. Deus sabe que é enganoso, meu coração é mentiroso, é vil, meu coração é enganador, meu coração é desesperadamente corrupto. Não há como, pelas nossas próprias obras, buscarmos a remissão, infelizmente. Hoje, como é que nós adoramos? Será que nós estamos fazendo como Caim? Que tenta racionalizar as coisas e falar: não, Deus vai aceitar desse jeito. Eu não estou dizendo, viu, garotos, sobre o louvor que foi cantado aqui, muito belo, muito adequado. Estou dizendo de outras situações, quando as pessoas tocam uma música assim, que me lembra o rock. Eu fico pensando, complicado isso, né? Sabe, diz que Satanás era responsável pela música lá no céu. O Espírito de Profecia diz que nós temos que evitar músicas badaladas como jazz e rock e blues, porque esse tipo de música não foi inventado por Deus, foi inventado pelo inimigo das almas. Aí quando a gente aproxima algo que é para Deus, num estilo que foi o inimigo que copiou, será que Deus está gostando disso? Será que esse sacrifício é o sacrifício de Abel ou é o sacrifício de Caim? Vocês estão entendendo? Aí tem gente que fala: não, né, daqui a alguns meses vem o carnaval, né? Não, mas agora é carnaval de Jesus. Agora tem o bloco dos não sei o quê, né? E sai todo mundo lá pular o carnaval de Jesus. Quem que inventou carnaval, gente? Não encaixa as coisas. Isso é sacrifício estranho. Você está contaminando, e se você contamina o sacrifício, ele não será aceito. Você vai ser encontrado em falta.
As coisas elas têm que voltar a ser claras para o cristão. Eu perguntei para vocês, eu pergunto para mim mesmo, eu sei, será que eu sei o que significa ser cristão? Será que eu sei o que significa deixar de lado a minha vontade e começar a aplicar a vontade de Deus? Eu vou ter que deixar de ouvir aquilo, eu vou ter que deixar de frequentar aquele lugar, quem sabe até cortar um pouco aquela amizade que está me levando para baixo. Mas é tão gostoso conversar com aquele amigo, ir para aquele lugar lá, escutar tal coisa. Mas eu preciso anular isso dentro de mim. O sacrifício de Abel, diferente completamente do sacrifício de Caim, era, primeiro, deixar o eu de lado. Sabe? A Bíblia diz que Abel tinha como ofício cuidar de rebanhos, cuidar de animais. Então ele tinha que pegar ali da primícia do seu rebanho. Era o melhor animal. Era o animal mais perfeito. Ele tinha que escolher esse animal e escolher trazer esse animal à presença do Senhor. E ali sacrificar. Entregar. Você percebe que Deus não trabalha com troco? É o tempo que te sobra que você aplica para Deus? São os dons que sobram que você entrega nas mãos de Deus? Deus nos pede as primícias. É o primeiro momento do dia que você tem que entregar na mão de Deus. Estudando uma lição da escola sabatina, fazendo um ano bíblico, culto em família. É a hora certa do pôr do sol. Você tem que... Deus pediu. Você tem que fazer desse jeito. Abel negou o eu, seguiu estritamente a vontade de Deus, mas ele foi perseguido por isso. Ele morreu por isso. É curioso? Por fazer o certo, ele foi sacrificado. E não pense você, irmão, irmã, que quando a gente está fazendo aquilo que é certo e seguindo a vontade de Deus, que nós não vamos sofrer perseguição, não. Não pense que os problemas não virão. Porque o inimigo é inteligente, ele não solta bomba no exército dele, né? Ele solta bomba no exército do inimigo. Ele vai bombardear quem é dele? Quem é dele é dele. Ele vai bombardear quem é de Deus. E se nós formos fazer uma varredura pela história, nós vamos perceber que depois desse evento de Caim e Abel, Noé foi ridicularizado por seguir o plano divino. Sadraque, Mesaque e Abednego, depois de um tempo, foram jogados na fornalha porque fizeram a vontade de Deus. Elias foi perseguido pela rainha. João Batista foi decapitado. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Os apóstolos foram perseguidos, todos eles. Os mártires depois, na época da Idade Média, nós podemos listar uma porção deles. Está no livro Grande Conflito, a história de alguns. É impressionante, leia. Eles foram queimados vivos pela igreja. Você sabe do que eu estou falando? Por seguir a vontade de Deus, por buscar o sacrifício verdadeiro, por tirar o eu da jogada, colocar Cristo em primeiro lugar. Isso significa perseguição. Aí tem gente que pensa, então como é que faz? Se eu não sigo a Cristo, eu estou condenado. Se eu sigo a Cristo, eu vou ser perseguido. Tem melhor ou tem pior? Tem, eu te garanto. Porque se você fizer a escolha errada, a sua vida acaba aqui. Mas se nós, pelo poder de Cristo, fizermos diariamente a escolha certa, do sacrifício adequado e agradável a Deus, a nossa história começa aqui. E ela não vai ter fim. Não é bonito isso? Já parou para pensar uma história que não terá fim? Acabou o desespero. Não tem expectativa de vida no céu. Você parou para pensar nisso? Deus não estipulou um prazo de validade para o ser humano. Nós é que adquirimos essa condição por nossa própria escolha. Caim odiou o seu irmão por fazer o correto. E nós somos e seremos odiados se nós decidimos de todo o coração seguir a Cristo. Mas saiba de uma coisa. Jesus falou, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Pode ficar tranquilo, eles podem te espetar agora.
eles podem te impedir, te trancar, em alguns casos até te matar, mas eu venci a morte. Aquilo que ele vai aplicar sobre você, eu posso te libertar. Eu tenho poder para isso. Eu tenho todo o poder. Aliás, Jesus falou isso. Todo poder me foi dado na terra e no céu. Olha que coisa bonita. Sabe, não será popular ser Abel. Não vai ser. Muitos cristãos ainda não entenderão a nossa postura. Mas tenha calma. Eu quero que vocês abram comigo na última leitura de hoje. Apocalipse 2, verso 10. Um verso muito conhecido também. Me enche de esperança, muito bonito. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Diz assim, a Nova Versão Internacional: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Em João 10:10, não precisa nem abrir, porque esse verso é muito conhecido. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, para que nós escolhamos o sacrifício de Abel, não o sacrifício de Caim. Que Deus nos dê forças para deixar de lado a nossa própria vontade e fazer a vontade de Deus, estritamente a de Deus. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós neste dia até o porvir. Amém. Oremos. Pai amado, nós sabemos que há crise no mundo, sim, é verdade. Desde o pecado, este mundo está em crise. As coisas mudaram e mudaram para pior. Mas nós não vamos desistir, assim como acabamos de cantar, porque nós sabemos que o nosso Salvador logo vem. Há esperança para nós. Há esperança para aqueles cristãos verdadeiros que decidirem seguir tudo aquilo que o Senhor deixou determinado para nós. Te pedimos, Pai, que nos dê forças, porque não é fácil. O mundo é cheio de artimanhas, o mundo é cheio de armadilhas, e o inimigo tem buscado nos tragar, nos devorar. Mas pelo Teu poder, Senhor, permaneceremos firmes, dispostos e convictos da verdade. Abençoa de forma especial esta comunidade, toda essa vizinhança, Senhor, que sentirá o impacto desse povo. Guarda-o, Senhor, no serviço, no Teu serviço, te pedimos, no nome de Jesus. Amém.